Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 4 minutos. Estamos em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Rádio Cultura nos 830 kHz. No AM. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo inteiro. E a gente quer você também lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, segue a gente lá, é o Rede Notícia TVH. E também faço o convite para seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E a gente começa esse Rede Notícia desta quinta-feira, no último dia de julho, falando sobre o tarifaço de Donald Trump. O presidente norte-americano assinou ontem o decreto que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A medida, que estava prevista para entrar em vigor amanhã, só começa a valer a partir do dia 6 de agosto. O documento da Casa Branca cita mais razões políticas do que comerciais para a implantação da medida. O governo norte-americano afirmou que o Brasil adotou ações recentes que representam uma ameaça à segurança nacional, à economia, à política externa dos Estados Unidos. Por isso, decidiu aumentar em 40 pontos percentuais a tarifa que já existia, que era de 10% sobre todos os brasileiros, totalizando agora 50% a tudo que o Brasil vender aos Estados Unidos. Essa medida, no entanto, ela prevê uma lista de quase 700 produtos que não vão ser taxados, que foi divulgada juntamente com o decreto oficial assinado por Trump. E o documento diz que a taxação sobre os produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retalhar os Estados Unidos com outro aumento de tarifas. Por outro lado, a ordem pode ser modificada caso o governo brasileiro dê passos significativos a respeito da emergência nacional declarada nesta ordem e se alinhe suficientemente com os Estados Unidos nas questões de segurança nacional, economia e política externa, segundo esse documento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou oficialmente nesta quarta-feira à noite contra as recentes ações do governo dos Estados Unidos que afetam a economia e o sistema de justiça do Brasil. Na nota, Lula criticou duramente as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e classificou como inaceitável, qualquer tentativa de interferência estrangeira no judiciário brasileiro. O presidente afirmou ainda que a independência entre os poderes é um dos pilares da democracia e reforçou que a justiça não pode ser negociada. Vamos ouvir. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Lula ele reagiu a essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, que foi anunciada pelo governo norte-americano. E, segundo o presidente, o argumento político por trás desta medida é injustificável e fere a soberania nacional. O presidente destacou ainda que o Brasil tem mantido um déficit comercial com os Estados Unidos ao longo dos anos e que as ações americanas colocam em risco a relação histórica entre os dois países. O governo brasileiro afirmou que está disposto a negociar apenas os aspectos comerciais da relação, mas já estuda, claro, medidas para proteger os trabalhadores, empresas e famílias brasileiras diante dos impactos econômicos dessas novas tarifas. E é bom a gente falar sobre essa questão do tarifácio e até mesmo sobre esse decreto do Donald Trump, porque acho que deixou claro, e aí realmente eu acho que é até bom para essa história toda ficar definida e decidido os porquês. Quando o Trump fala de segurança nacional e fala que essas questões são políticas, são as que motivaram os Estados Unidos a entrar com as ações,
Trump deixa claramente que faz para defender as questões voltadas a todo o processo judicial que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre na justiça brasileira. Fato. Aí, se achar que está certo ou está errado, é uma questão de opinião. Os Estados Unidos e aí a família Bolsonaro estão jogando com as peças no xadrez político que podem. À época, o presidente Lula também, a defesa do presidente Lula também tentou, nos organismos internacionais, taxar a prisão do presidente por conta dos desdobramentos da Lava Jato de irregular, de uma questão de atravessar os direitos humanos. Usou a Corte Interamericana de Direitos Humanos para poder falar sobre isso. Inclusive, até começou a preparar toda a teoria jurídica que levou à anulação de todo o processo do Lula no âmbito da Lava Jato, pela ação que foi colocada na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, cada um joga suas peças, gente. O jogo político é bruto. É bruto. A gente está falando de uma disputa e de uma condição que hoje coloca o principal opositor de Lula fora como carta fora do baralho. Só que esse jogo político não pode e não deve afetar a população, né? Que é a que mais sofre, que mais vai sofrer, né? Com essas Janaína, medidas. eu concordo com você, mas aí é aquela velha história, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeiro penso na minha condição de agora, preciso estar elegível, preciso estar livre de todas as situações, para depois falar sobre os passos seguintes. O governo está se reunindo, vamos ver quais medidas, né? Qual que vai ser a postura dele a partir de agora ou a partir do momento que entrar em vigor essa taxação. E ontem né? o Eduardo Bolsonaro, só para a gente continuar, a gente vai continuar ainda falando sobre esse assunto, mas o Eduardo Bolsonaro classificou, né, as medidas como acertadas e disse que a única forma de isso tudo parar é com uma anistia ampla. Não, a família Bolsonaro, restrita a tudo que está acontecendo. Inclusive, tem batido no peito e falado, olha, a culpa dessa tarifa não é do Lula, né? Não é do governo, a culpa é em relação à família, o que está acontecendo com a nossa família, né? Então, exatamente. E prega que tem que ter a anistia ampla e restrita a todo mundo que está envolvido nesses processos jurídicos. E, olha, essa ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de fora 694 produtos dessa lista. Entre as exceções estão produtos como suco e polpa de laranja, castanha do Brasil com casca, fresca ou seca, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo motores, peças e componentes. Também ficaram de fora do tarifaço produtos como a polpa de madeira, celulose, materiais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes. no entanto, o café, frutas e carnes não estão entre as exceções aplicadas pelos Estados Unidos e vão ser taxados em 50%. Além de itens específicos, outra exceção é para produtos que já estavam em trânsito, antes da entrada em vigor da ordem. Mas, para isso, esses produtos precisam chegar aos Estados Unidos até o dia 5 de outubro e, assim, eles não vão ser impactados por essa nova tarifa. Essas exceções elas foram divulgadas no anexo 1 do documento, que contém 145 páginas. E após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinar essa ordem executiva que impõe uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o governo de Minas anunciou medidas fiscais para amenizar os impactos do tarifaço americano aqui no nosso estado. A repórter Gabriela Salles acompanhou esse anúncio, que foi feito no encontro de Zema com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Vamos ver. O governador Romeu Zema, do Novo, anunciou nesta quarta-feira um pacote de 300 milhões de reais em crédito para empresas exportadoras de Minas Gerais. A medida visa mitigar os impactos das tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O decreto com as novas tarifas foi assinado pelo presidente americano Donald Trump. O governo de Minas fará tudo o que for possível para que a situação seja amenizada, resolvida. Nós não temos poder para isso, porque quem tem poder é o governo federal. Ao todo, serão disponibilizados 300 milhões de reais em benefícios às indústrias mineiras.
sendo 200 milhões de reais disponibilizados pelo BDMG e outros 100 milhões em créditos de ICMS. O governador deixou claro que esse é um primeiro movimento e que ele vai estudar depois as demandas. A medida anunciada após uma reunião entre o governo de Minas e representantes de diversos setores produtivos, realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, reuniu mais de 100 empresários do setor. Temos duas linhas de ação. A primeira é uma monetização de todo o crédito acumulado de exportação. O estoque é muito grande. No entanto, nós conseguimos selecionar 100 milhões de reais, que vai ser distribuído ainda de uma forma a ser acordada junto com o mercado, de maneira a atenuar os impactos, especificamente para quem está sofrendo com esse tarifaço. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Ferro em Minas, Fausto Varela, o setor respondeu positivamente à medida. 68% no ano de 2024 foi destinado à exportação. E desses 68%, 84% foram para os Estados Unidos. O presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, explicou que o crédito anunciado terá juros de 0,9% ao mês e será disponibilizado para empresas que comprovem necessidade. O BDMG já disponibilizou, já está orçado e separado 200 milhões de reais para atender aos setores e as empresas mais afetadas. As nossas equipes já estão trabalhando no sentido de identificar quais são essas empresas e quais são esses setores, justamente porque o recurso é finito. E o grande objetivo é auxiliar aquelas que mais precisam nesse momento. E ainda no encontro, o governador Romeu Zema afirmou que a exclusão de diversos produtos do tarifaço de Trump vai aliviar o setor produtivo brasileiro, mas voltou a criticar o presidente Lula nas negociações com o governo norte-americano em relação à implantação das tarifas alfandegárias. Zema também cobrou que o Brasil se retire do BRICS, o grupo político e econômico composto por, entre outros países, por China, Rússia, Índia e África do Sul. Zema afirmou que o governo brasileiro fez uma opção política e não econômica ao se alinhar com o bloco. Vamos ver e ouvir. Mas o governo brasileiro ele tem se aliado a quem? Se aproximado de quem? Venezuela, Cuba, Irã. O que esses países são com relação aos Estados Unidos? São países que têm total distanciamento, que inclusive praticamente vivem quase que uma guerra, né? Não chega a ser uma guerra de fato, mas quase que isso. E me parece que tudo isso está em jogo. O Brasil tem se transformado, né, nos BRICS, que não tem nada a ver com o Brasil. Vamos olhar os países dos BRICS. Tem algum país lá cristão? Tem algum país lá do Ocidente? Tem algum país lá que tem uma história igual a nossa? Nós temos de aprender uma coisa. Com cliente, você trata bem, você vende produtos. A China é um grande cliente do Brasil, merece toda a consideração, diplomacia. Agora, por que não podemos fazer isso com os Estados Unidos? Os Estados Unidos foi o maior cliente há muito tempo, a China é hoje. Devemos tratar bem todos, sem exceção. Agora nós escolhemos um lado que está fazendo com que estejamos colhendo esse prejuízo agora. E nessa quarta-feira, que foi uma quarta-feira quase de uma hecatombe em relação às ações dos Estados Unidos voltadas ao Brasil, o governo norte-americano também anunciou ontem a aplicação da lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa lei é usada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos. Na decisão, o governo Trump acusa Moraes de fazer uma caça às bruxas ilegal e bloqueou bens do juiz nos Estados Unidos. Ainda segundo o governo americano, todos os bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa eventualmente ligada a ele. Cidadãos americanos também não podem fazer eventuais
negociações com o ministro. A Magnitsky é considerada uma das mais severas medidas disponíveis para os Estados Unidos punirem os estrangeiros que consideram autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. Só para ter uma ideia, gente, é a primeira vez na história que os Estados Unidos aplica esta lei a algum cidadão de um país democrático. Presta atenção nessa notícia. Olha, Minas Gerais confirma o 5º caso de gripe aviária, que aconteceu aqui na Grande BH. Newton Lopes tem as informações. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um caso de gripe aviária em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A infecção foi diagnosticada em uma galinha doméstica, criada para subsistência em ambiente familiar, sem qualquer vínculo com granjas comerciais ou produção alimentar em larga escala. A confirmação do caso, que ainda está em investigação, foi realizada pelo Ministério no último dia 26 de julho. Este é o 5º caso confirmado em Minas Gerais. No estado, 4 focos haviam sido confirmados em aves silvestres no município de Mateus Leme, na Grande BH. Repórter Newton Lopes. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre uma ação da Polícia Militar para evitar furtos dentro dos veículos aqui em Belo Horizonte. Agora, 12h20. Estamos de volta agora com a Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h23. Olha, o Mercado Central de Belo Horizonte registra um aumento no número de visitantes e se potencializa como um dos principais pontos turísticos da capital mineira. Os detalhes com a Milene Alves. Mais de 400 mil pessoas visitaram o Mercado Central em Belo Horizonte apenas neste mês de julho. O levantamento é da própria administração, que aponta um aumento de 15% no número de visitantes em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a administração, desse total, 10% são turistas de outros estados e de outros países. Entre os locais mais procurados pelos visitantes estão os estabelecimentos gastronômicos, como bares e casas especializadas em artesanato. Segundo informações da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o turismo no estado apresentou crescimento expressivo entre os jovens e famílias em busca de experiências culturais, gastronômicas e de lazer. A Belotur, empresa municipal de turismo, também confirmou o aumento do fluxo turístico na capital durante o mês de julho, com ênfase no centro e nas regiões boêmias da cidade. Repórter Milene Alves. E olha só, gente, o Museu da Inconfidência reabre para visitação lá em Ouro Preto. As informações com a Letícia Bessa. O público já pode visitar o Museu da Inconfidência em Ouro Preto. O espaço é um dos principais pontos turísticos da cidade histórica e estava fechado desde o fim de janeiro para a reforma. Foram feitas novas instalações elétricas, pintura de alvenarias e cantarias e limpeza das estruturas arquitetônicas de pedra. Além disso, foi feito o projeto de prevenção contra incêndios que, segundo o Corpo de Bombeiros, está em fase de regularização. As adequações foram feitas com recursos do Ministério Público para garantir maior segurança de funcionários, visitantes e do acervo histórico da instituição. O prédio do Museu da Inconfidência foi construído no centro de Ouro Preto entre 1785 e 1855. Ele já foi cadeia e também sede da Câmara Municipal de Ouro Preto. Agora, o local abriga importante acervo da história do Brasil e de Minas. Fica o convite. A visitação tem entrada gratuita de terça a domingo, entre 10 da manhã e 6 da noite. Repórter Letícia Bessa. E vale a pena demais. É um show de história, uma aula de história. É você estar caminhando na história do Brasil e ir lá. Vale muito a pena. A Polícia Militar lançou hoje, aqui em Belo Horizonte, uma operação voltada para a prevenção de furtos dentro de veículos. Repórter Erlane Grace traz os detalhes direto da sede do 1º Batalhão, ali na região do bairro Santa Efigênia. Muito boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Eu falo ao vivo da Praça Floriano Peixoto, na região central de Belo Horizonte, onde a Polícia Militar lançou mais cedo a campanha Cidadão Conectado.
Ao meu lado está o tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes, comandante do 1º Batalhão, que explica melhor essa ação. Tenente-coronel, boa tarde. Qual é o objetivo dessa operação e o que motivou esse trabalho da polícia? Essa operação, que se inicia hoje e vai durar durante todo o mês de agosto, tem por objetivo conscientizar os proprietários de veículos automotores, as pessoas que vêm de carro aqui para a região central de Belo Horizonte, para trabalhar, estudar, passear, a terem ações de autoproteção, a agirem de forma preventiva ao não deixarem dentro dos seus veículos bens de valores, como bolsas, mochilas, notebooks. Nós temos percebido que alguns indivíduos têm selecionado veículos aqui, que estão estacionados na região central, e praticado furto, subtraindo esses pertences. Esses crimes são o que nós chamamos de crimes de oportunidade. A Polícia Militar continuará com as suas operações, realizará as prisões, só que para evitar esse desgaste, essa situação muitas vezes desgastante para o condutor de veículos, nós estamos agora convidando e sensibilizando a nossa população a nos apoiar, não deixando expostos esses bens dentro dos veículos. Como que vai ser essa operação? Como que vai funcionar? Distribuição de materiais, conversa, diálogo com a população? Como que funciona? Nós acabamos de lançar, as nossas equipes saíram para as ruas e estarão durante todo o mês fazendo visitas e abordando a nossa população, os motoristas de veículos e repassando para eles dicas e orientações de como se portar, de como estacionar adequadamente os seus veículos. Eles vão receber também um adesivo, que faz parte dessa campanha, que foi patrocinado pela CDL, onde vai ali lembrá-lo, dentro da sua rotina, de não deixar esses bens expostos dentro do carro. Certo. Há regiões mais críticas ou horários onde costumam ocorrer esses furtos? Os locais onde nós temos maiores concentrações de bares são as regiões que nós identificamos como mais propícias à ocorrência desses tipos de eventos, que são os furtos e arrombamentos a veículos. Isso se dá muito em razão da presença de pessoas que vão utilizar os bares e vão permanecer por muito tempo longe dos seus veículos e às vezes também em locais de baixa iluminação. Então o cidadão precisa ficar atento a isso, selecionar bem o local onde ele vai estacionar o seu carro, se possível colocar em locais monitorados e também evitar de deixar esses bens expostos dentro dos seus veículos. Obrigada pela participação, Tenente Coronel. Então é isso, André, Janaína, a orientação é clara, não somente para o mês de agosto, mas serve para toda a vida. Não deixar objetos à vista dentro dos veículos e prestar bastante atenção onde estacionar também o seu carro aí durante todos os dias. Retorno com vocês no estúdio. Obrigada, Erlane. E além disso tudo, gente, ficar atento quando você for guardar no porta-malas também, porque não fica visível, mas às vezes nessa pessoa que vai agir de má fé, vai furtar o seu veículo, ela percebe que você guardou ali no porta-malas um bem de valor e arromba o seu porta-malas para furtar. E aí você vê também algum tipo de ação como essa, 190. Exatamente. Chama a polícia imediatamente. Na hora. Na hora, porque é só assim que a polícia consegue mapear onde estão acontecendo os crimes e aí efetivamente reforçar o policiamento e garantir a segurança à população. Precisa desse registro, é importante. E olha só, gente, a Polícia Federal deflagra operação On by On e prende homem em flagrante por abuso e exploração sexual infanto-juvenil. E a gente vai ao vivo agora com o repórter Giovanni Rodrigues, onde aconteceu isso. Giovanni Rodrigues, que operação que é essa? Boa tarde. Muito boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Janaína, a Polícia Federal deflagrou então a operação On by On IX, que significa 1 por 1 X, e prendeu um homem em flagrante por abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Olha, a Polícia Federal então cumpriu na manhã desta quinta-feira esse mandato aí de busca e apreensão como parte da operação On by On IX, voltada ao combate ao armazenamento e à disseminação de material relacionado ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Olha, durante a ação, um homem de 37 anos, residente na cidade de Uberaba, ele foi preso em flagrante por armazenar imagens, conteúdo, abuso sexual infanto-juvenil, e esses materiais apreendidos serão submetidos à perícia técnica, com o objetivo de identificar outros possíveis crimes e o envolvimento de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos fatos investigados. Caso seja condenado, o suspeito poderá cumprir pena de até 10 anos de reclusão.
O nome On by On faz referência à transferência de dados em redes peer-to-peer, que significa pessoas para pessoa, onde o arquivo eles são compartilhados diretamente entre usuários sem servidor central. Nessa lógica, conteúdos ilícitos são disponibilizados em pastas públicas para serem baixadas por outros, e o nome também reforça o slogan da operação. Mesmo que sejam muitos, um por um, todos envolvidos com esse tipo de crime serão identificados e responsabilizados. André e Janaína. É aquela velha história do uso da Dark Web, né? Da navegação sem controle, mas não acha que não tem controle, não, porque tem. O Giovanni, também tem uma operação da Polícia Federal acontecendo agora em Minas Gerais por conta de fraudes no seguro defeso, não é isso? Isso mesmo, exatamente, André. Nesta quinta-feira, a operação, ela com o nome aí de Tarrafa 2, com o objetivo de cumprir 9 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal de Lavras para combater fraudes no recebimento do seguro defeso, cujo prejuízo aos cofres públicos ultrapassam R$500 milhão. As investigações apontam que supostos pescadores vinculados à colônia de pescadores Z27 em Cristais, Minas Gerais, teria recebido indevidamente o benefício entre 2014 e 2025 por meio do uso de documentos falsificados. Olha, muitos dos investigados possuem empresas registradas em seus nomes, o que contraria os critérios legais para a confecção do benefício. E estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Aguanil 1, Campo Belo 4 e Cristais 4, visando reunir provas que fundamentem futuras ações penais contra os envolvidos. Os crimes investigados incluem estelionato majorado em detrimento de entidade pública e uso de documento falso, com pena que podem chegar a 12 anos de prisão. O seguro defeso é um benefício pago pelo governo federal no valor de um salário mínimo mensal ao pescador artesanal durante período de defeso de determinadas espécies. A legislação define pescadores artesanal como aquele que exerce a atividade de forma interrupta e exclusiva como principal meio de subsistência. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Uma boa quinta-feira para você. Agora, em Belo Horizonte, 12 horas 34 minutos, a gente vai para um breve intervalo e, na volta, a gente vai conversar com o advogado André Vartulli sobre as ações do presidente Donald Trump contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos entender como é que funciona essa lei Magnitsky. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia, em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz, agora 12 horas e 38 minutos. Vamos conversar com o advogado André Vartulli para a gente entender o que é essa lei Magnitsky. Que é até difícil de falar, né, doutor? Magnitsky. Magnitsky. A gente, ao longo do tempo, a gente vai aprender a falar, Com né? certeza. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer retornar aos estúdios da TV Horizonte. E um tema que não tem como fugir, né? Eu estava brincando com a apresentadora do programa anterior ali, eu falei, eu vim falar disso. Ela falou, não tem como não falar, né? Exato. E o que é essa lei especificamente? Existe uma informação de que é a primeira vez, né, desde a sanção dessa lei, que ela é aplicada a um cidadão de um país democrático. Normalmente, os Estados Unidos acaba aplicando essa lei justamente em países ditatoriais, porque como estariam blindadas essas pessoas dentro do ordenamento jurídico desses países, eles aplicam para tentar promover uma asfixia. Como é que funciona isso? Para que nós entendamos a lei, é primeiro necessário que nós entendamos o que é Magnitsky. Magnitsky foi um advogado russo que entregou algumas questões de corrupção do governo russo, foi preso e depois de 11 dias, torturado, enfim, submetido a toda a ordem de abusos, ele foi morto numa prisão da Rússia. Então, os Estados Unidos, para dar uma resposta a isso, ainda no governo Barack Obama, criou essa lei. O advogado foi morto em 2009, a lei foi criada em 2012 com o objetivo de restringir
qualquer violador de direitos humanos de acessar solo americano ou de qualquer questão relativa às possibilidades econômico-financeiras dos Estados Unidos. Só que em 2016, essa lei de 2012, ela teve uma abrangência, uma ampliação maior, que aí eles consideraram que qualquer pessoa que, de certa forma, transgredisse aquilo que os Estados Unidos preconiza como direito nacional, poderia ser incerto nisso. E aí eu tive até curiosidade, procurei a mídia norte-americana e vi que as aplicações aos chefes de Estado, aos ditadores, foram de Mianmar, um ditador que tinha lá, no Congo, um bilionário acusado de corrupção, na África também, de um modo geral, em alguns países, aos ditadores. E a mim me causou surpresa e admiração de ter sido aplicado, mas nós vamos falar disso. Doutor, isso não pode ser considerado um abuso de poder, uma vez que o Alexandre de Moraes é um ministro do STF, é uma autoridade brasileira, não tem provas significativas contra ele, é só uma opinião dos Estados Unidos, do governo americano contra ele. Isso não pode ser considerado um abuso de poder? Poder ser considerado pode, assim como ele foi considerado como transgressor àquela lei. Mas o que é interessante, porque se nós compararmos o sistema brasileiro com o norte-americano, o presidente dos Estados Unidos tem um poder discricionário muito maior do que o presidente do Brasil. Isso significa que o Poder Judiciário interfere apenas em questões absolutas. E a Suprema Corte norte-americana entendeu que a Casa Branca tinha o poder de agir dessa maneira, pelo menos por enquanto. Então, na realidade, isso tem uma força muito mais declaratória do que efetiva em si. Você me pergunta, mas o que isso pode ocasionar ao ministro Alexandre de Moraes? Em termos práticos, pouca coisa. Porque tudo aquilo que eventualmente poderia ser um bloqueio ou uma restrição àquilo que o Alexandre de Moraes poderia fazer nos Estados Unidos, ele já não faz. A Polícia Federal divulgou no início da tarde de ontem que o ministro Alexandre de Moraes não pisa em solo norte-americano desde 2022. E também não tem nenhum bem norte-americano. E aí as questões decaem muito mais por uma questão financeiro-econômica, como bandeiras de cartões norte-americanos, né, para ser genérico aqui, Mastercard, Visa, American. Então, isso pode ser um problema, mas é facilmente substituível. Eu acho que a rede bancária, ainda que esteja sob o escrutínio dos Estados Unidos da América, também não é impossibilidade de substituição, porque nós temos um banco público, que é a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil? O Banco do Brasil também, mas o Banco do Brasil ainda é economia mista. A Caixa Econômica Federal totalmente público. Então, está, de certa forma, não está à mercê dos Estados Unidos da América. Essa força de declaração, ela não é muito para prejudicar, ela é mais para demonstrar ao mundo e para todos os órgãos de regulação internacionais que há um problema ali e que eventualmente construa uma narrativa de um violador de prerrogativa, de uma pessoa que ofende a soberania norte-americana. E foi vista como... Desculpa, né? Não, pode continuar. E foi até vista como uma ameaça, né? Porque nesse comunicado dessa lei, dessa sanção dessa lei, eles falaram em tom de ameaça mesmo, né? Que era só, vamos dizer assim, o começo de tudo. Devemos ver como isso verdade, mesmo? Sim, é um tom de ameaça. Mas, atualmente, essa é a postura da política norte-americana. O Donald Trump, não só com o Brasil, tem feito isso com os estados de falar, ameaçar, aumentar alíquotas, taxas e depois recuar caso haja um desespero daquele país em renegociar de forma que os Estados Unidos saiam ganhando com aquilo. O interessante disso tudo é porque, ainda que nós falemos do ministro Alexandre de Moraes, são coisas indissociáveis. As taxas com aquilo que os Estados Unidos da América anunciou em desfavor do ministro. Porque, na realidade, a mim me parece que foi criada uma cortina de fumaça. Ontem, no início do dia, os Estados Unidos divulgou aquela lista dos produtos que estariam eventualmente isentos da taxação de 50% e também divulgou aqueles que se inseriam naquele contexto.
E uma das questões mais importantes aos analistas, aos economistas, era o suco de laranja, o tal do suco de laranja que está todo mundo falando. E porque isso, além de ser exemplificativo, era muito importante no que diz respeito às exportações. E os Estados Unidos colocaram o suco de laranja fora da lista de taxação. Tudo, a Embraer inteira. Embraer inteira. E isso significou para nós que aquela taxação, que a princípio era uma lista de 100%, caiu para 30%. E os Estados Unidos tinha necessidade, sob o ponto de vista político e ideológico, de dar uma resposta aos seguidores, aos eleitores do Donald Trump. Então, de certa forma, para ocultar, mitigar ou diminuir as críticas pelo recuo dos Estados Unidos, optou-se por evidenciar aquelas questões relativas ao ministro Alexandre de Moraes. É um jogo ideológico. Eu vou fazer uma pergunta, mas vou pedir para você responder depois do intervalo. Ok. À luz do direito internacional, essas ações dos Estados Unidos não seriam ações que ferem a soberania do Brasil? Você responde para a gente depois do intervalo. Agora, 12 horas e 46 minutos, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta, meio-dia e 49 minutos, só fazendo uma correção, estamos conversando com o advogado André Vartulli e não Vertulli, como eu de maneira errada falei. Mata um homem, mas não erra o nome, né? Como diria o pessoal. Eu fiz uma pergunta para o senhor no intervalo, sobre a luz do direito internacional, se essas ações do governo Trump não seriam uma aberração, um rompimento com a soberania nacional do Brasil. Até porque, na justificativa até hoje do tarifaço, ontem do tarifaço, o Trump fala em segurança nacional dos Estados Unidos com algo que aconteceu aqui no Brasil. Não tem nexo nenhum. É interessantíssima a sua pergunta. E como é que o Brasil poderia, nos organismos internacionais, fazer esse tipo de denúncia? Nós temos uma regência sob o Tribunal Penal Internacional de aplicação subsidiária. O Brasil deveria esgotar todas as vias anteriores ao Tribunal Penal Internacional para pleitear alguma sanção ou alguma coisa relativa a organismos internacionais. Nós estamos falando primeiro da via diplomática. E a via diplomática, ao que tudo indica, está prejudicada. Sobretudo porque nós temos do lado de lá o Marco Rubio. O Marco Rubio é um seguidor fiel do Donald Trump, é quase um lacaio. Então ele não aceita de forma alguma, pelo menos a noticiar para os seus, que os Estados Unidos recuou ou algo do gênero. Então nós temos uma via prejudicada. A segunda via, e aí como advogado eu estou super entusiasmado para ver como que isso vai funcionar, é o Brasil atuar perante a Corte norte-americana. Então, o Estado brasileiro deveria processar os Estados Unidos da América perante a legislação norte-americana. E isso pode acontecer? Isso pode acontecer, seria inédito no Brasil, seria inédito, mas pode acontecer e é um processo que me causa muito interesse, inclusive, de acompanhar. E aí, nós também pensamos, fazendo um juízo de futurologia, que talvez essa via estivesse prejudicada a partir do momento em que a Suprema Corte norte-americana também segue os mesmos passos que o Donald Trump na sua maioria. E restaria, portanto, como última ratio, ao Tribunal Penal Internacional. Só que são processos tão custosos e morosos que eu acredito que o que vai funcionar efetivamente não é a judicialização em si, mas a pressão externa. O Brasil convocar os seus aliados, China, Rússia, Índia, para tentar, de certa forma, conseguir, junto ao governo norte-americano, que essas tarifas sejam renegociadas ou que esse problema, ainda que não seja consertado, que ele seja arrefecido com o tempo. Dá para fazer alguma coisa na OMC, na Organização Mundial do Comércio? Dá. Como a gente está falando de comércio internacional, né? Tudo que a gente está falando aqui, na realidade, são subtópicos. No final das contas, essa discussão, em que pese tenha base ideológica, a gente está falando exatamente da sua pergunta, de comércio. Nós estamos falando de relação comercial.
E todas essas questões são filigranas que vão aparecendo para tentar, no final das contas, obter uma vantagem para os Estados Unidos da América. Eu entendo que sim. Eu entendo que a Corte Internacional, sobretudo no que diz respeito às questões comerciais, a OMC, ela tem não só o dever de intervir, como um interesse muito grande. E, aliás, inclusive, já foi palco de embates históricos entre os dois países, com vitórias para ambas as partes. Né? E aí a gente descamba para outra discussão, que eu não vou entrar aqui, mas que a gente conversou, que é a questão da moeda única, dos BRICS, do dólar, da negociação. Então é uma teia. Não é fácil. As pessoas pensam assim, eu vejo comentários aí, não, o Alexandre de Moraes vai ficar sem Netflix, tal. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. Então, entendo que nós estamos numa queda de braço, que é uma queda de braço imprevisível pela questão ideológica, mas previsível sobre a questão financeira e econômica. Agora, doutor, muito se fez uma crítica ao presidente Lula sobre ele estar à frente da condução da negociação. Fizeram crítica, o presidente não tem que se meter nisso. Só que existe o aparato constitucional de que a prerrogativa da condução da política externa brasileira é de exclusividade do presidente da República. A gente tem uma agência, né, especializada, que é o Itamaraty. Ele concede ao Itamaraty, mas sempre com a assinatura, o endosso do presidente da República. Eu estou correto nesse pensamento? Está correto. Né? Inclusive, 16 dias atrás, nós tivemos uma reunião do chefe do Executivo com o chefe do Poder Judiciário, onde alinhou-se a competência exclusiva do Itamaraty para manifestar sobre essas questões. Então, o Supremo Tribunal Federal, ainda que atacado, criticado, você veja que todas as manifestações, salvo engano, são 2 ou 3, elas são apartadas do que diz respeito ao mérito da questão, sempre defendendo um ministro, falando de valores subjetivos, como o da justiça ou algo do gênero. O Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, não ingressa nessas questões de relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, porque entende que que chanceler, que todas essas pessoas imbuídas de legitimidade, de competência acadêmica para fazê-lo, estão instruindo o presidente da República. Então é importante que a gente pense também, por mais que o Lula, às vezes, vai na mídia, se arvora, né, como porta-voz daquilo, ele está muito bem instruído por pessoas que têm... E até mesmo por uma linha de atuação da política externa brasileira, historicamente falando, que por alguns momentos se tem algumas diferenças, mas sempre foi nessa linha de negociação, de arbítrio. Que é, de fato, o tema da negociação brasileira, o Barão de Rio Branco. O Brasil não se envolve em briga, mas não foge dela e sempre que é submetido a ingressar nela, tenta, de certa forma, conter os ânimos. Essa sempre foi a tônica da política nacional. Barão de Rio Branco, aliás, que é o fundador, né, do instituto que deu o nome ao Itamaraty. Né? E nessa de apaziguar, é o momento, como você falou, dos aliados políticos do Brasil, praticamente o mundo todo está a favor do Brasil, né? Ninguém está concordando com essas medidas aí incabíveis do presidente Donald Trump, né? Exatamente, unilaterais, só a favor dos Estados Unidos. Não sei, seria, de certa forma, o Brasil peitar, se unir aos seus aliados e ir lá com tudo para cima dos Estados Unidos. Como a China fez? Exatamente. A lei da reciprocidade não se fala mais dela. Claro. Mas o Brasil, nesse momento, ainda está com alguma expectativa de equilibrar as questões. É claro que, num primeiro momento, a gente pensa nessas possibilidades. Todo mundo fala, né? Por que o Brasil não ataca, não dá uma resposta, uma contra-resposta? Mas eu entendo também que o que é emanado pelo Itamaraty é que é muito mais de grito, é algo muito mais relativo a um discurso do Donald Trump. Porque esse recuo no que diz respeito às taxas esvazia completamente esse discurso. Então, na teoria, há uma distância de léguas da prática. Então, os Estados Unidos falam uma coisa, ameaça, igual aquele cachorro bravo, late, mas na hora que você chega com um docinho, uma raçãozinha assim, ele fica lá quietinho. Por quê? Ele vai, de certa forma, enfrentar, questionar, criticar, redarguir aquilo que ameaça o seu poderio econômico. Mas quando vê que é um tiro no pé, eles estão recuando. Então, eu acho que o Brasil está conduzindo bem e a gente espera que tenhamos dias e tempos melhores.
Obrigado, doutor André. Eu que agradeço, sempre à disposição. Doutor André Vartulli, né? Obrigada. Bom, e termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Você que está assistindo, você que está ouvindo, não esqueça de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. É bom lembrar também que essa entrevista você pode ouvir a qualquer momento no nosso Spotify. O canal é o Rede Notícia Entrevistas. Acesse também o nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, e também o TV Horizonte.oficial. Agora, você fica na sequência da nossa programação com as notícias do mundo da bola. Júnior Brasil, repercutindo essa rodada de Copa do Brasil e esse Cruzeiro que não aguenta ver o CRB. O que acontece, hein? Depois do intervalo. O Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa quarta. Boa quinta. Boa quinta, até lá.